Olá, estou ao vivo aqui pelo Instagram. Vim falar sobre frequência vibracional, sobre limpeza de mente, porque eu tinha dito nos meus stories que eu iria fazer uma conversa com vocês referente a esses assuntos, né? O que que tem a ver, né, quando a gente fala em frequência vibracional, né? O que que tem a ver elevar a frequência com a limpeza da mente? Porque uma coisa está conectada à outra. Se você ainda tem muita falta de perdão, muita falta de aceitação, se você ainda reclama muito da tua vida, se você não se conforma com as pessoas que convivem com você, se você não se conforma com os pais que você tem, se você culpa alguém por estar na situação que você está, se você ainda age dessa forma, eu vou te dizer, é porque a tua mente precisa de limpeza, tá? Então, para que você compreenda, isso é para qualquer pessoa. Não é só para aquelas pessoas que têm depressão, que têm baixa autoestima, que têm baixas vibrações nesse sentido, que tem ansiedade. Não é só para essas pessoas a limpeza é para todas as pessoas. Não há uma pessoa que viva sobre a terra que não precise fazer essa limpeza, né? Porque se nós estamos aqui na terra, nós precisamos limpar todo aquele lixo emocional que está ali guardado e que muitas vezes nós não conseguimos nem notar. Então, o que, que tem a ver isso que eu tô falando, né? Por que, que eu tô falando que é para todos? Porque aquela pessoa, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que ela tem, assim, ela sente muito orgulho, né? Ela sente muito orgulho, orgulho do que tem, orgulho por se sentir melhor que o outro. Então, ela vive no ego, né? E o ego, é importante saber que o ego ele não cocria nada. O ego ele não traz nada de bom para ti. Ou você vive uma coisa de verdade, ou você se sente, ah, não, eu quero, por exemplo, se você quer ter um carro novo só para mostrar para os outros, isso não vai te trazer benefício para a tua essência, para a tua alma, para o teu espírito. Porque o ego, ele é tão, ele vibra em 200 Hz, o orgulho, né? Ele vibra em 200 Hz, então, tipo assim, ainda é uma frequência muito baixa comparada, por exemplo, com a frequência da aceitação, que é 350 Hz, né? Porque foi medida essas emoções humanas, elas foram medidas. O doutor David Hawkins, ele mediu essas emoções humanas e ele soube tabelar por hertz, né? Cada, cada emoção que a pessoa sentiu. Então ele conseguiu tabelar. E o que, que isso tem a ver, né? Por que, que nós estamos falando que o orgulho, ele é o ego, né? Então ele não cocria nada. Se é aquele orgulho que é só para mostrar para os outros, que é só para aquela pessoa que gosta assim de aparência pela aparência, né? Que não é uma coisa de essência, que não é uma coisa assim verdadeira, no sentido assim de ser luz, né? Mas só de ter aquela aparência que eu sou mais que o outro, eu sou melhor que o outro, né? Então, quando acontece isso, o que que acontece com o espírito, né? Com a alma da pessoa, com a emoção da pessoa. O orgulho é uma emoção que o processo dele é o desprezo, né? Quando você despreza alguém, você despreza o outro porque você se acha melhor que o outro. E essa frequência, ela realmente é uma frequência muito baixa, ela é de uma vibração baixa. Então, como que você limpa? Por que, que a frequência vibracional e é para todo mundo? É para não importa se você tem faculdade, não importa se você não tem nem o ensino médio, não importa se você vive lá no, vamos supor assim, ó, no sítio, que não tenho nada, né? Muito bom, inclusive, viver no sítio, mas assim, as pessoas simples, né? Que não têm estudo. Ah, não, isso não é para mim. Não, é para todo mundo. Todo mundo, essa limpeza que eu falo é do você.
escalar na escala das emoções, né? Porque nós temos a escala do Dr. Hankins, que você vai da miserabilidade humana, da culpa, que vibra em 20, 30 Hz, né? Lá embaixo, para iluminação, que vibra em 1000 Hz, para o amor, para a alegria, que vibra em 550 Hz. Então, você imagina você escalar de se sentir uma vítima da tua vida, né? Da situação, de achar um culpado para tua vida, você sair dessa frequência e começar a se sentir responsável por tudo que te acontece. Você assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontece contigo. Então você sai lá da vitimização e você vai lá para a aceitação, para o perdão, que vibram em 500 Hz, né? Quando você vai para o amor, que você consegue sentir amor por si e pelo outro, você vai lá para 550 Hz. Então, assim, ó, na tabela, dar um salto, escalar. Então, o que tem a ver, Clay, a frequência vibracional que você fala tanto, né, com a limpeza da tua mente? Sem você limpar a tua mente de emoções baixas, você não escala nas emoções. Ou seja, está mais que provado pelos cientistas físicos quânticos, isso está comprovado, que você não cocria nada sendo vítima. Você só cocria mais escassez, mais falta. E essa falta não é só de dinheiro, é de amor, é de abundância, é escassez de tudo. Escassez de amigos, escassez de você sentir ser feliz, de alegria, né? Então, todos esses sentimentos, quando você começa a perceber esses sentimentos, né? E começa assim, ó, a ir para uma alta emoção, que é a emoção da alegria. E vocês sabiam que a alegria é a frequência do dinheiro? O dinheiro, quem sente alegria atrai dinheiro. A alegria é a frequência do dinheiro. Então, é porque a gente costuma colocar assim, ó, a felicidade está no outro, mas você cria expectativa, tu cria a expectativa de que o outro vai ser assim ou assado contigo. Só que é a tua expectativa, não é dele. Então, quando não dá certo um relacionamento, por exemplo, você diz, bah, mas eu fiz tudo por aquela pessoa, eu me doei e ele não valorizou, ele não respeitou. Mas você criou expectativa em relação a ele. Ele não tem, na verdade, nada a ver com isso. Você criou expectativa. Então, a expectativa é tua. Se, por exemplo, se não deu certo, talvez não seja ele o culpado e nem você. Não há culpados. Há responsáveis. O momento que você abriu a tua vida, abriu a tua casa, assim, para uma pessoa e aquela pessoa te decepcionou, você também se deu essa chance de poder se decepcionar, porque quando quando acontece isso, né, pode acontecer e não há culpados, né? Agora, porque você tratou bem uma pessoa, não significa que ela tem que ficar na sua vida, né? Daqui a pouco você criou uma expectativa quanto a isso, mas isso está só em você, não estava na outra pessoa, né? Então, o que eu tô querendo aqui falar, né? Frequência elevada cocria abundância, cocria prosperidade, cocria amor. Frequência baixa, como assim, da reclamação, da vitimização, da mágoa, do ressentimento, daquelas pessoas que vivem com uma mente assim, tóxica, né? Parece assim que estão sempre de mal com a vida, não sabem agradecer pelas coisas que têm. E vocês sabem que um mendigo muitas vezes é muito mais abundante, muito mais próspero do que uma pessoa que vive numa mansão. É interessante isso, né? O quântico, ele é o invisível, né? E o invisível é 95% é o que nós não vemos e só 5% é o material, é o visível. Então, qual é o mais importante, o visível ou o invisível? Para a cocriação de sonhos, para você alcançar uma nova realidade na tua vida, para você parar, sair da frequência da reclamação. Qual é o mais importante, é o visível ou é o invisível? É o invisível.
é aquilo que você não vê, porque um mendigo ele pode ser muito mais abundante do que uma pessoa que vive numa mansão. Porque um mendigo, ele pode agradecer por ele ter um papel para se cobrir no inverno, esses papéis, né, que eles são isolantes, né? Eles não deixam, fazem com que eles não sintam frio. Então, um papel para cobrir um mendigo pode ser muito mais. Ele pode ser grato por esse papel muito mais do que quem tem um cobertor quentinho e não agradece e só reclama. Então, o mendigo, ao ser grato, ele pode ser mais abundante. Ele é mais abundante, com certeza. Ele é mais abundante do que... Oi, entrou alguém aqui. Eu só gravo meus vídeos, não aviso nunca ninguém, né, que eu entro. Então, assim, um mendigo ele pode ser muito mais abundante do que uma pessoa que vive numa mansão, pelo simples fato de ele agradecer as coisas que ele tem. Quando você não sabe agradecer as coisas que tem, você acaba sendo uma pessoa escassa. E não importa o que você tem. E quanto mais você agradece pelo que você tem, mais o universo entende que é isso que você vai ter mais. Você vai ter mais. Certamente você vai ter mais. Porque é a lei universal. Eu não estou falando de uma coisa assim, eu estou falando de coisas que eu estudo e que eu pratico. Quanto mais você agradece, mais você tem. Quanto mais você reclama, mais coisas acontecem para que você reclame. Então, nesse sentido que eu estou falando, que é tão importante limpar a mente, né? Ressignificar fatos, você identificar coisas que estão te acontecendo, que você está repetindo, seja em casa, seja com alguém da família, seja com o teu marido, seja com pessoas que se você é um chefe, por exemplo, ou se você é um empregado e você não suporta o seu chefe, saiba que enquanto você não aceitar o seu chefe, você não vai encontrar alguém melhor, algum chefe melhor. Porque é isso que a oportunidade que você está tendo de conviver com esse tipo de pessoa e aceitar. Para que você escale, né? Para que você tenha merecimento de ter uma pessoa melhor. Primeiro você tem que aceitar aquilo que você tem. Isso, assim, se você não suporta, às vezes, alguém da tua família, o teu irmão, ou a tua mãe, por exemplo, ou a quem, né, vive com os pais, ou os filhos, saiba que enquanto você não dizer obrigada a Deus por esse pai, por essa mãe, por esse filho, e aceitar ele, e parar de reclamar dele, você não vai melhorar o teu relacionamento, você não vai conseguir elevar a tua frequência. Então, assim, ó, sempre vai se repetir isso daí na tua vida, né? E você vai achar a tua vida uma droga e você vai culpar alguém pela tua vida ser uma droga, sendo que o único responsável pela tua vida é você mesmo. Quando a gente sai da vitimização, que a gente assume a responsabilidade pela vida que a gente tem, e a gente diz, não, eu tenho essa vida e eu valorizo, eu honro, e eu vou fazer tudo para me dar o meu melhor. E você aceita a tua vida, a grande chance de você melhorar de vida. Agora, se você culpa alguém por ter a vida que tem, por ter o pai que tem, por ter a mãe que tem, né? Por ter o irmão que tem, a família que tem, ou simplesmente você culpa alguém pelo teu fracasso, é porque você não assumiu a responsabilidade da tua vida. Porque a responsabilidade de tudo que acontece contigo é 100% tua. Não é de ninguém. Ninguém vai amarrar você num poste, né? E dizer, não, você vai fazer agora o que eu digo. Não, você tem livre-arbítrio para dizer sim ou não, mas a escolha é tua, né? Ninguém te obriga. Então, eu resolvi falar sobre isso agora porque eu coloquei um curso online na plataforma Hotmart, tá na bio do meu Instagram, para aquelas pessoas que querem limpar a mente, né? Que querem acessar uma frequência mais elevada com conteúdos, né? Que façam a diferença na vida dessas pessoas, porque eu vivi tudo isso. Eu passei por síndrome do pânico, eu passei por depressão, eu passei por baixa autoestima, eu passei por isolamento social,
eu não queria mais aparecer, eu não queria mais me comunicar com ninguém. E quando eu percebi que eu estava entrando, né, que eu estava indo lá para o fundo do poço e essas frequências só me levariam mais para o fundo do poço. Quando eu me dei conta e comecei a buscar por conhecimentos esses que eu estou ensinando nesse curso, que eu fiz treinamentos pagos, né, para ter este nível de entendimento, porque as pessoas precisam, e é todas as pessoas, de entendimento, de compreensão, de conhecimento. Ninguém age porque é uma pessoa má. A pessoa age da forma que age porque é aquilo que ela sabe. É aquilo que ela entende que era melhor. Quando eu estava numa situação muito ruim, eu pensava assim comigo, mas para mim é melhor ficar fechada dentro de um quarto, reclamando da minha vida, achando o governo, a escola, os alunos, os professores, o Estado, a sociedade culpada, né? Eu achava, para mim estava certo aquilo, estava certo o jeito que eu estava agindo, na minha cabeça estava certo, então até que eu entendi que o que eu estava fazendo comigo e eu consegui entender através desses conhecimentos que eu aprendi, que eu ensino nesse curso, que eu aprendi que nós somos responsáveis e que se eu ficar reclamando, o que, que vai ter para mim? Mais coisas para mim reclamar, mais fatos para mim reclamar, mais e mais e mais. Então, eu comecei a pensar, eu comecei a agir, né? E eu comecei a buscar. E daqui a pouco, assim, isso é para todo mundo. Não precisa você estar em depressão, não precisa você estar com ansiedade, não precisa você estar... Isso aqui é para qualquer pessoa. Porque a Terra, gente, assim, ó, eu leio sobre isso... E os cientistas, né, que fazem esses experimentos e de frequência e tudo isso que eu falo, eles dizem assim, ó, que no planeta Terra tem, assim, a maioria da população da Terra vive numa baixa frequência. Então, nós temos aqui uma nuvem, como se fosse em volta da Terra, muito densa. O que é muito densa? Muito pesada, muito tóxica, muito contraída. Por que contraída? Por que contraída, né? Contraída porque assim vive no nível da força, né? Então, essa camada densa é o quê? Essa camada densa são as vibrações baixas que formam essa camada densa e que fazem com que a luz não entre na Terra, que faz com que a luz não entre no nosso DNA. Porque nós temos no nosso DNA uma partícula de Deus e átomos. E essa partícula de Deus, nem os cientistas tradicionais, esses que não são cientistas quânticos, eles são cientistas tradicionais, que só acreditam em matéria, eles não sabem explicar o que é essa energia, essa partícula de Deus que está no nosso DNA. E se está no nosso DNA, significa que nós estamos abafando essa partícula através das nossas vibrações baixas. Então, como eu disse, a maioria da população da Terra, ela vive em frequências baixas. Ela está em frequências baixas. Por quê? Porque querem estar? Porque acham legal estar? Não, porque não tem o conhecimento necessário para expandir a sua consciência e elevar a sua vibração. Por isso que está. E por isso que acontece tantas coisas aqui na Terra. Por isso que acontece tantas pessoas ainda passando fome, miséria, passando necessidade, muitas brigas, violência, né? Então, por que tem muito ainda isso aqui? Por causa dessa camada densa que impede Deus de agir sobre nós. Ah, não, mas então quer dizer que Deus está fora de nós? Não. Deus está dentro de nós, dentro do nosso DNA. Quem é culpado, então, Clay, de Deus não vir à tona na nossa vida, de nós não ser prósperos, de nós não ser assim cheios de alegria, de amor, de felicidade? Quem é o culpado disso? Ninguém é culpado. A culpa não existe. O que existe é a responsabilidade de cada um. Então, assim, ó, até que, por exemplo, você foi criado num ambiente, assim, que foi tratado mal, né? Tipo assim, trataram mal, te chamaram de inútil, te chamaram de que você não sabia nada, que você não sabia fazer nada. E você, assim, cresceu achando isso. Essa é uma crença limitante.
E essa crença não é verdade, mas colocaram na tua cabeça e você acreditou. E você realmente se acha uma pessoa incapaz e preguiçosa, porque alguém te disse isso, e isso também é uma crença, né? E essas crenças, elas também impedem você de acessar a luz divina, a essência divina, a presença divina, a consciência divina de luz que está lá no teu DNA. E Deus, ele não está fora de nós. Deus, ele está dentro de nós. E o universo, pessoal, o universo, ele entende você humano, ele vê você humano, ele não diferencia você que é uma pessoa humana de uma planta, de um animal. Tudo que é do universo faz parte do universo e tem um entendimento de todos que têm energia e campo vibracional igual. Então, Deus, ele não nos distingue de um animal, não nos distingue de uma planta, ele não nos distingue. Nós não somos melhores, o universo, nós somos parte do universo. Nós fazemos parte do universo. Nós não somos melhores ou piores do universo. Então, esses entendimentos, né, eles são muito importantes para saber assim, ó, para você deixar o orgulho de lado, para deixar o medo, para deixar, né, para tentar assim, ó, estar no volante da tua vida. Estar no volante da tua vida. Mandar na tua mente e não deixar a tua mente te mandar. E não deixar as crenças limitantes te sufocar e não deixar as crenças limitantes, essa que eu falei, né, que você acreditou, que alguém te falou e você acreditou, e não deixar elas te sufocar e te impedir de ser quem você é. Então, por isso eu fiz esse meu curso, gente, que está na bio do meu Instagram, para ajudar as pessoas, né? Para ajudar, porque ninguém age da forma que age porque é má, porque é mal, porque traz na sua essência a maldade, mas muitas vezes ela traz na sua essência um abafamento da partícula de Deus que faz com que ela se torne uma pessoa ignorante, entre aspas, né? Que não tenha conhecimento suficiente para entender, né? Para ter entendimento, para ter compreensão, conhecimento, né? Para que haja de forma diferente. Porque nós podemos viver o mesmo dia de forma diferente. Nós podemos olhar o mesmo dia de forma diferente. Nós podemos tomar uma atitude diferente da que nós tomamos. Se nós termos uma outra consciência. Agora, não vamos sair julgando as pessoas que não têm essa consciência, porque o julgamento ele é tão negativo quanto a ignorância, né? Porque quando você julga alguém, você está dizendo, ó, você é um ignorante. Você não vai dizer isso. Você vai dizer assim, olha, pode ser por outro caminho, pode ser por outro lado. Não existe só uma visão, uma versão da história, né? Então, o julgamento ele também não é nada positivo. Então, nós temos que cuidar, porque a pessoa que ainda não expandiu a mente, que ainda está num nível de mais baixo, assim, de conhecimentos, né? Essas pessoas, elas podem expandir a qualquer momento, né? Elas podem expandir. Então, beijos de luz. Eu vou deixar lá no meu canal esse vídeo, tá? Vou postar no meu canal. E é sobre o que a frequência vibracional tem a ver com a limpeza da mente, né? Beijos de luz, fiquem com Deus!